Então, boa noite a todos. Vamos dar início à nossa aula de projeto e construção de máquinas. Hoje vamos dar continuidade ao que foi discutido na aula passada em relação aos processos de fabricação. Muitas vezes existem diversos pontos dentro do projeto onde nós, engenheiros projetistas, precisamos tomar decisões perante uma geometria, perante uma necessidade de um material específico onde ele vai ter que suportar ou uma pressão, ou uma carga, ou mesmo um abrasivo biológico aí, uma corrosão, né? Um material mais agressivo, tecnicamente, um ácido por uma tubulação, N fatores. E dentro dessas especificações levam consequências onde nós temos que escolher peças, geometrias, formas construtivas que atendam às demandas. E muitas vezes você atender uma demanda é um fator tecnicamente fácil. Difícil é você conseguir fabricar ou ter um fornecedor que forneça, que fabrique aquela peça naquela geometria, naquela condição, naquele material, de uma forma muitas vezes viável. Talvez tenha um fornecedor, mas ele pode não estar na sua região. Entre outros fatores, existem também facilidades, né? Existem processos aí que permitem você desenvolver uma aplicação e, em combinação com outros, você chegar à sua peça, à sua determinação. Já já eu explico essa imagem que vocês estão vendo, já já eu explico ela para vocês. Vamos entender o que nós queremos, qual que é a nossa proposta de hoje. Dentro do nosso material didático, lá no AVA, já está disponível aí essa atividade de processo de fabricação. Vou passar para vocês uma atividade, tá? Tem toda essa explicação aqui, como também lá no Unifor Online, dentro do horário da nossa turma, de terça-feira, aqui ó, na aba Trabalho, está lá a nossa atividade do processo, porque essa atividade ela vai gerar um entregável, ou seja, vocês vão desenvolvê-la e vão entregar. Tá? Tem um prazo dilatado aí, eu vou explicar para vocês, fiquem tranquilos. O importante hoje é vocês entenderem a lógica, o raciocínio, qual que é o nosso exercício de mentalidade. Então, vou começar com o exercício, eu vou mostrar para vocês, depois nós vamos fazer um exemplo aqui aplicado com outro propósito. Então, nós vamos colocar essa atividade prática aqui, chama-se processo de fabricação. Ela é uma atividade individual, deixa eu aumentar um pouquinho aqui que facilita aí. Ela é uma atividade individual, tá? A entrega deverá ser realizada pelo Unifor Online até o dia 27/9, domingo, tá? Na ferramenta Trabalho. Não deixem para a última hora. A entrega deverá constar esta tabela, essa lista, né, completa, essa folha devidamente preenchida, conforme solicitado. A pontuação final dessa atividade se faz parte componente da composição da nota final da disciplina, então a gente vai somando pontinhos aí a partir de agora, para a gente gerar a nossa média final da disciplina, né? Lembrando que nossa disciplina ela é nota única, tá? É permitida a pesquisa web, a fim de obter maior detalhamento dos componentes. Então a pesquisa é aberta, tá? Aqui a parte de correção e pontuação, então nós vamos gastar aí, nós vamos cobrar, validar 1 ponto para identificação do componente segundo a nomenclatura apresentada, 3 pontos em função do material de composição e 6 pontos em função do processo de fabricação. Eu já explico isso para vocês, né? A partir do desenho apresentado, por meio da análise da vista explodida, identifique o nome, composição e descreva em detalhes o processo de fabricação dos componentes. Então aqui eu coloquei uma vista explodida de um motor elétrico, eu baixei esse motor dentro de um catálogo lá de um fabricante de motores, da WEG no caso, tá? É um motor trifásico, 15 CVs, tranquilo, isso aí não influencia nada pra gente no momento. O que eu quero que vocês observem aqui? Veja que nós temos aqui, ó, o elemento número 1, ele chama tampa defletora, né? O elemento 2, um ventilador. O elemento 3 é uma argola de pressão. O elemento 4 é um retentor. O elemento 5 é uma caixa de ligação. Veja que ele segue uma sequência. Cada componente desse, ele precisou ser desenvolvido, né? Ou seja, teve um projetista que parou, pensou, analisou, determinou fatores, condições, né? Geometrias, especificou elementos de cada um, a fim de, no conjunto,
este equipamento, ou seja, o nosso motor elétrico, funcionar. A proposta de vocês vai ser o quê? Você observar o item número 1, tampa defletora. Então, qual que é o nome da tampa defletora? Né? Qual que é o material de composição dela? Não sei. Posso pesquisar, como também eu posso já conhecer e colocar que tipo de material é feita. Ah, ela é feita de um material, qual que é o processo de fabricação dela? Então, vocês vão preencher essa tabela, são 26 itens, justamente relacionados a este motor. Observem cada componente, cada elemento, tá? Vencem na função que ele desempenha, aonde ele se encaixa, como ele se prende, como ele trabalha, se é uma peça fixa ou ela é móvel, né? Tem várias características, e como que é fabricado este elemento. Tá? Então essa aqui vai ser a atividade que está disponível para vocês já lá, tanto no AVA quanto no material didático. A entrega de vocês vai ser por meio do material na aba trabalho, ok? Então tem um prazo dilatado. Para vocês entenderem um pouco dessa nossa lógica, eu peguei um outro exemplo. Eu abri aqui uma página web mesmo, colocando válvulas tipo cunha ou válvulas gaveta, né? Válvulas de passagem. Muito usados em tubulação de vapor, de líquidos, de ar comprimido, né? Nada mais é do que uma válvula abre e fecha. Você permite ou não a passagem de um fluxo, tá? E quando você olha uma válvula dessa, você já deve ter visto elas construídas... Só colocar aqui, vamos ver se a gente tem válvula de passagem. Ele vai colocar outros modelos, ele traz mais o elemento. Delas aplicadas em diversas áreas industriais, né? Ó, aqui são de grandes portes, né? Mas geralmente você vê isso associado a tubulações, a regiões aonde você tem o interrompimento, ou interrupção ou não, do fluxo, né, de passagem. Gasoduto, tubulações de óleo, pressão, assim por diante. Por que eu trouxe essa válvula para vocês? Eu entrei num site de um fabricante aqui qualquer, tá? Peguei o detalhamento técnico dela e veja que o fabricante, o que ele faz para a gente? Ele faz um detalhamento dos elementos, por exemplo, né? Ele coloca aqui uma vista em corte do equipamento dele. A parte de dimensões aqui está associada à tabela em função do diâmetro da tubulação. Então aqui veja que ela vai de 2 polegadas até 20 polegadas, né? Para vocês terem uma noçãozinha aqui, ó, uma válvula de 2 polegadas ela pesa 17 quilos, a válvula de 20 polegadas pesa 605 quilos. Então é um pequeno porte aí do equipamento. Mas o que eu quero discutir e mostrar para vocês? É a mesma linha de raciocínio da atividade. Você analisar a peça, que ela está em corte, lá está em vista explodida, e você imaginar, pesquisar, caso você não conheça, você tem a internet em mãos para pesquisar. E ele fala aqui, né, por exemplo, ó, peça número 1, ele chama de corpo, e aqui ele coloca o material, é um STM, né, aí ele coloca um A216, é um tipo de aço. Aqui, na verdade, ele colocou a denominação, o material. Eles não colocam o processo de fabricação. Não tem o porquê, tá? Por que eles colocam o material geralmente? Porque eu vou saber se esse material, o material que eu vou passar aqui, se ele reage, por exemplo, com a carcaça. Tem aqui o item 3, ó, que é a cunha, né? Ó, também é o mesmo material. Vamos ver se ele mostra alguma variação. Item 2 aqui, ó, anel SED, né? Ó, aço 1020. Então eu tenho que ver se algum elemento é abrasivo. Por exemplo, tubulação de aço inoxidável, tecnicamente a gente acha que aguenta tudo, né? Mas se você passar soda cáustica por ela acima de 50% de diluição, ela corrói a tubulação. Então tem materiais que reagem um com o outro. Então se você pegar, por exemplo, essa válvula, quando você pega aqui, você vê uma válvula dessa, eu deixei até a imagem dela aqui, ó. Deixa eu ver se vai abrir aqui, ó. Tá aqui ela. Então, quando a gente olha esse corpo dela aqui, que ele chama, né, o corpo, um aço aqui, ó, e o que eu olho nesse corpo, por exemplo? Eu vejo que ele tem uma geometria complexa, né, não é uma geometria tão linear, tem partes aqui de precisão, então eu sei que a parte interna aqui, eu vou ter que ter tolerância de medidas para fazer a correta vedação. Essa face aqui,
ela vai ter que ter um encaixe aí com outros elementos. Eu tenho furos equidistantes pré-estabelecidos, né, para fixação. Mesma coisa aqui em cima, onde ele faz o encaixe. Aí eu pergunto para vocês, né? Vamos começar a conversar, tirar dúvidas e explanar mais ou menos a ideia do nosso trabalho. Como vocês acham que uma peça dessa, somente o corpo aqui, tá, pessoal? Somente essa parte de baixo aqui, ó, número 1. Como vocês acham que ela é feita? O processo de fabricação? Isso. Por usinagem convencional? Somente usinagem? Vamos imaginar aqui, ó. Estampagem. Estampagem. Fundição. Fundição. Fundição, professor. Fundição. Seria fundição, professor. Eu acho que... Pode comentar. Não. Todo mundo fala a mesma coisa, eu vou nem continuar. Mas tenho quase certeza, professor, que é fundição do material. Até porque você não vê nenhum rasgo, né? Você não vê nenhuma junção, né? Nenhum ponto de solda, nem nada. E aí eu pergunto para vocês, então vamos lá, o primeiro colega falou que ela é usinada. Se ela fosse usinada, vamos pensar aqui, eu teria que ter um blank aqui, né? Ó, ou seja, uma peça maciça e remover todo esse material para chegar na geometria dela. Seria impossível? Não. Correto? Só isso é trabalhoso, né? Trabalhoso, talvez não seria viável, né? Talvez. Eu não gosto de falar de custos, mas uma análise rápida aqui de eficiência talvez não fosse viável, né? Digamos que esse blank aqui pesasse 500 quilos e a peça final pesasse 100, um exemplo. A gente perdeu aí, quanto? 80% de material, tecnicamente, né? No remoção de material. Então isso aí com certeza elevaria o custo do nosso processo. Não que a usinagem não pudesse ser feita. Talvez não fosse o tão eficiente. Aí fundição, os colegas falaram fundição. Aí quando vocês estudaram fundição lá, materiais, né, de fabricação mecânica, eu tenho aqui uma chapa, uma frente aqui, ó, onde eu preciso fazer uma vedação, uma junção correta com outra tubulação, a fim de suportar pressão e não vazar, né? Eu tenho um alojamento aqui dentro, onde eu tenho uma válvula ou que sobe ou que gira, né, que faz a estanqueidade, ou seja, que sela a passagem. A fundição me dá essa condição, será? De acabamento? Não, aí é necessária a usinagem. Pronto, olha aí que legal. Então, ou seja, uma carcaça dessa, com certeza, provavelmente, acredito que seja processos mistos. Como assim? Ela inicialmente ela é fundida. Por que ela é fundida? Ela tem uma geometria mais complexa, né? Características não lineares. Então você poderia fundir ela, uma peça bruta, já com sobrematerial, a fim de posterior passar por um processo de usinagem, né? A fim de colocar medidas e tolerâncias e acabamento aonde? Nas peças de junção, de ligação, onde tem vedação. Então veja que é um conjunto misto de processos. E aí você pensa, né? Se eu estou projetando uma válvula de passagem dessa, então eu preciso aí de um fornecedor que consiga fundir a minha peça, que consiga usinar a minha peça, talvez não mesmo, pode ser outro, mas que garanta aí os processos metalúrgicos, né? Não é qualquer um que consegue fundir. Se o cara não fizer uma fundição correta aqui, a hora que eu vou usinar, eu posso ter o que aqui? Porosidade, né? Os rechupes dentro, aqueles peças em vazio, né? Posso ter resto de material do molde lá de areia, por exemplo, que se soltou e ficou incrustado dentro do material. Veja aqui, eu tenho que ter fornecedores. Legal. Então, por exemplo, quando a gente viesse aqui, ó, se fosse a nossa tabelinha aqui, corpo, tipo de válvula, né, o material, processo de fabricação, fundição mais usinagem, né? Legal. Vamos pegar um outro elemento aqui, ó. Como ele chama esse central aqui, ó? Acho que é o número 4. Haste, ó. Essa haste é esse eixo aqui, ó, de fora a fora, né, ó. A haste, ele coloca aqui um AISI, né? A ISI também é um tipo de material, T420, T410. É um tipo especial de material que você consegue fazer tratamento térmico, tá? É um aço. E aí, como vocês acham que essa haste aqui foi fabricada? Veja aqui, ó, que ela tem uma parte roscada aqui. Não, vamos considerar sem rosca, como se ela fosse lisa, tá? Como será que essa lâmina foi feita?
Essa barra, Eu desculpa. acho que foi o processo de Inflação, fundição. não? Calma aí. Vamos lá, um por vez. Torneamento. Torneamento, Perfilação, não? trefilado, talvez laminado, né, também. Dependendo da dureza que você precisa, da resistência mecânica, você vai ter um blank lá laminado ou trefilado, né? Que pode ser uma laminação a frio, que traz maior resistência ao material, por exemplo. Posteriormente, isso aí vai ser o meu blank. Eu vou ter que passar, talvez, por um processo de usinagem para dar geometrias, né? Cadê aqui a imagem? Saliências, variações geométricas, algumas regiões, né? Que talvez precise de um elemento a mais ou a menos de precisão para a vedação. Então veja que a maioria dos processos eles são combinados. Quando a gente fala de usinagem, já colocamos 2 exemplos que a usinagem apareceu. A usinagem ela corresponde a 70% dos processos de fabricação, tá, pessoal? Seja lá um fresamento, seja um torneamento, seja uma furação. 80% das peças fabricadas tem um furo. Sabiam disso? É interessante isso, né? E a gente acha que furação é um processo extremamente simples. Ele tem alto valor agregado. E aí, você vê, então, esse é a linha de raciocínio. Tem aqui o item 10. É uma gacheta, ó. Cubo Preme Gacheta. Ele colocou aqui de aço 1020. Eu queria uma gacheta sem ser de aço. Essa válvula aqui que nós pegamos, ela é bem robusta, se eu não me engano. Eu estava olhando aqui esse fabricante antes de aula de vocês. Ele trabalha aqui, ó, quando é vapor, até 300 graus, 10,3 bar. Se for água, óleo, gases, outros elementos, até 19,6 bar. É uma válvula de potência aí, podemos falar. Tem uma outra aqui. Eu até salvei a foto dela aqui. Número 7, ó. Ele não fala o elemento aqui número 8. Porca de acionamento da tipo cunha, número 10. Anel de trava de haste. Vamos voltar naquela mesmo. Aqui ele fala, esse elemento de vedação, por exemplo, aqui, ó. Deixa eu ver se é o 9. Pronto, ó. Tá aqui, ó. Número 9. Eu colhei o 10 era o de cima. Número 9, gacheta grafite flexível. Vocês sabem o que é uma gacheta? Elemento de vedação. Legal. Sim, professor. Sabe qual a diferença de uma gacheta e um retentor? Sim, a gacheta, nesse caso aí, ela vem fabricada em fibra, vem com elemento lubrificante, geralmente, que é o grafite. Que é o grafite, exatamente. E você corta nos tamanhos, ela não tem um tamanho definido, você vai moldando de acordo com o eixo. Isso. A diferença também, legal, Edson, o comentário. A gacheta também, quando você compra na medida, a diferença de gacheta para retentor geralmente tem uma estrutura metálica junto. Ele tem um raspador, ou ele tem um anel interno, uma malha, que garantem a estabilidade. Geralmente o retentor ele é especificado para uma aplicação específica ou uma dimensão específica. A gacheta, como mesmo o Edson falou, você consegue comprar, por exemplo, uma manta, uma fita, um cordão, né? E aí você corta no tamanho e prende ela lá, pressiona ela no seu elemento. Se for uma gacheta, por exemplo, ele colocou aqui, ó, grafite flexível. Grafite é um elemento de lubrificação. Flexível, digamos que ela seja aí de um tipo de silicone. Como será que ela seria fabricada, talvez? Como vocês acham? Se fosse uma gacheta, vamos colocar aqui, ó. Vamos olhar aqui. Se não souber, temos dúvidas, perguntamos para o Google, né? Uma gacheta. Ó, isso aqui é uma corda, né, ó. Veja que ela tem um elemento flexível, o grafite geralmente vem incrustado nessa parte de fora, e aí você corta no tamanho, como você já pode comprar ela já também no tamanho, tá? Quando é um retentor, ele tem uma alma, a gente pode falar aqui, ó, ele sempre tem um elemento metálico, ó, tá vendo aqui as molas, ó, junto a ele. Esse aqui deve estar interno. Ele sempre tem um elemento metálico associado a ele, tá? O retentor.
e geralmente retentor ele já vem especificado no tamanho. Mas vamos voltar aqui na gacheta, só para a gente entender. Como vocês acham que, por exemplo, uma gacheta dessa aqui, ela é fabricada? Vou colocar essas aqui de borracha, silicone. Aqui seriam duas borrachas distintas, tá? E aí, muitas vezes, se ela tem elemento lubrificante, ela tá junto. Como seria fabricado um elemento desse? Pode ser conformação, injeção de material e conformação. Injeção sob temperatura, né? Isso. O material injetado. Aqui, ó, o posicionamento da gacheta aqui, né? O elemento de vedação. Procurando alguns outros elementos. Então, a gacheta é mais adaptável. Geralmente, geometrias não lineares. Então, vejam que cada elemento, cada equipamento que a gente coloca, às vezes é fácil a gente especificar um elemento, mas nós temos que saber também como confeccioná-lo. Desenvolver um produto não é fácil, né? Não é simples. O elemento número 7 aqui, ó, muito comum para a gente, um prisioneiro, né? Um parafuso prisioneiro em aço. Quando você tem alguns elementos desses já comerciais que você especifica, existe um processo de fabricação do parafuso, não tem necessidade de escrever, você pode falar que ele é um produto manufaturado. Como assim? Um parafuso, geralmente, pessoal, a gente não fabrica, só se ele for uma dimensão especial, específica, né? Mas, geralmente, um parafuso a gente compra. Então, eu faço a especificação e compro ele já manufaturado, ou seja, um produto pronto ele já tem em prateleira, uma porca, uma arruela, né? Temos aqui o volante. O que é o volante? Ele colocou o volante como 16. É aqui o manípulo, né? Onde o cara aciona, que ele gira aqui, ó, essa parte de cima. Veja que é uma geometria. Para fazer a abertura e fechamento da válvula, né, professor? Exatamente. Como a gente fabrica esse volante aqui, será? Será que esse volante não é fundição também, professor? Exatamente. Somente fundição, eu acredito. Somente fundição, né? Deve ter um molde, né? Aí exatamente. Joga o ferro fundido, faz todo o processo. Exatamente. Mas eu não preciso usinar depois, ele não tem tolerância de medidas. Talvez o acabamento da própria areia ali de moldagem, né? Já deu um acabamento satisfatório. Então, ou seja, somente fundição aqui eu conseguiria atender essa demanda desse produto, né? E assim por diante. Podemos pegar... Agora, engraçado que esse volante, ele oxida bem rápido, professor. Quando a gente ia fazer uns tratamentos de pintura lá no trabalho, essas válvulas pintando direitinho dura tempo. Agora, o volante sempre tive que trocar. Olha que interessante esse comentário. Por que será você acha isso? O volante ele não tem precisão. Ele não precisa de um acabamento. Ele não precisa de uma, vamos falar assim, uma tolerância, né, um processo de fabricação muito específico. Provavelmente ele é feito de um material também de não má qualidade, uma sucata sem procedência, podemos falar assim, um aço, uma liga, né, que vira uma liga de um material muito misturado, né? Diferente aqui de uma válvula, do corpo da válvula, que ela vai suportar pressão, que eu preciso ter uma segurança ali, né? Esse volante aqui, muitas vezes, já vi você bater nele e ele quebrar, de tão duro que estava, né, a propriedade do material que ele foi feito. Então, ou seja, ele não requer uma qualidade na fabricação, por isso que provavelmente ele poderia oxidar mais rápido, se quebrar mais rápido, desgastar mais rápido, entendeu? E aí entra já a questão do estudo, né? Já é não digamos que o cara para fazer um volante de má qualidade seja um estudo, mas você chega num ponto, às vezes, do seu projeto, onde você faz o retrofit, né, o retrabalho, e vai trabalhando pontualmente. Você já tem um equipamento lá que atende ao processo, ele já tem um resultado, né, satisfatório, mas você sempre pode otimizá-lo. E aí você vai começar o quê? Vamos trocar o material de vedação por um outro modelo mais em conta ou mais fácil acesso, né? Vamos mudar aqui uma geometria de um elemento que o processo de fabricação aqui está sendo demorado, está sendo custoso, e aí ele pode ser mais simples. Será que eu preciso de todo esse curso aqui da rosca em função lá da minha gaveta? Não, poderia mudar aí esse fluxo, né? E assim por diante. Então você veja que você vai otimizando. Então provavelmente eles chegaram lá e viram que o volante eu poderia pegar de um fornecedor mais simples, de um processo não muito rigoroso de fabricação, sem muito controle metalúrgico ali,
E aí ele dando a geometria uma certa resistência, a gente aplicava ele. Se ele dura mais ou menos, é uma consequência. Ok? Que produto mais nós podemos falar aí? Vamos voltar aqui para o nosso trabalho para a gente comentar sobre ele. Então, temos aqui, ó, por exemplo, o motor elétrico. Então, vocês vão analisar aí, ó. Temos aqui, ó, a carcaça do motor. Temos aqui o rotor e o eixo. Pessoal, o rotor aqui, ó, o estator bobinado, podem colocar como manufaturado, tá? Os equipamentos elétricos, feito de fiação de cobre, fio encolado, não tem necessidade de especificar isso. Eles podem ser manufaturados, comprar pronto, vem de outro setor. Mas um eixo, como seria esse eixo, né? Ó, nós temos aqui, ó, um anel de vedação dianteiro, junto com um anel de retenção, né? Uma tampa dianteira. Então vamos pensar como que eu fabricaria esses elementos, quais seriam os processos inseridos. Um olhar de suspensão aqui, né? Um ganchinho ali para você poder levar seu motor. E aí, como ele seria feito? Temos aqui, ó, o aterramento da caixa, ó, a caixa de aterramento, ó. Aterramento da carcaça é um parafuso específico. Geralmente aterramento ele tem um material específico, não tem? Porque ele traz o que? Uma característica de condutividade diferenciada e assim por diante. Então veja que vocês vão analisar cada um desses elementos. Se teve dúvida, chaveta, não lembro o que é uma chaveta. Você vai lá e pergunta e procura, pesquise, veja o que é chaveta, é liberado. E aí você vai ver como que é feito uma chaveta, né? Olhar de suspensão, rolamento, ó, temos um rolamento aqui. O rolamento pode ser manufaturado, né? E aí assim por diante. Deu para entender a lógica de raciocínio? Por que que nós estamos fazendo? Qual é o intuito dessa nossa atividade? A partir de hoje eu quero que quando vocês pensarem num produto, eu quero desenvolver um produto lá na empresa que eu tenho. Quero ter uma empresa, desenvolver o produto, ficar rico com isso. Tranquilo, tá certíssimo, né? Mas para fabricar esse seu produto, tem fornecedor? Tem condições de fabricá-lo aqui no estado? Muitas vezes você pensa assim, o pessoal importa da China, manda fabricar na China porque na China é mais barato. Na verdade, lá tem uma diversidade maior de fornecedores, uma gama maior de possibilidades de atender o seu projeto do que você produzi-lo aqui na região. Não porque lá ainda acaba sendo mais barato por outros fatores, mas por que será que eu não consigo produzir aqui de forma tão viável? Talvez eu não tenha a mesma gama de fornecedores que eu teria naquela região. Ok? Alguma dúvida aí sobre a atividade? Algum questionamento? Leonardo, eu cheguei um pouco depois. Tranquilo. Então, aqui, pelo que eu entendi, você vai descrever os processos que envolveram a confecção daquele projeto, das partes daquele projeto. Exato, dos componentes. Isso. Componentes. Isso. É isso, né? Então você vai pegar aqui, eu coloquei o motor elétrico, né? Ó. Por exemplo, eu não quero falar, não quero dar spoiler, né? Não é isso. Não quero comentar, eu queria que vocês pensassem. Mas, por exemplo, a gente sabe que a tampa é um material, esse ventilador é outro, né? Sim, sim. Por ser materiais distintos, são processos distintos. Sim. Entendeu? E aí, então o que você vai colocar aqui? Você vai colocar identificação, a identificação é o mesmo nome que está aqui. Ventilador, né? Por exemplo, item número 2, eu acho, material de fabricação, material tal. Qual que é o processo de uma fabricação desse produto? Ele é feito por tal processo. Tem alguns que a gente viu no exemplo passado, que eram processos mistos. Aí geralmente a gente coloca na ordem, né? A gente viu lá da válvula gaveta, então a carcaça ela é fundida, depois usinada. Né? Exato. E assim por diante. Tem alguns outros processos, eu não quis colocar nesse trabalho, mas tem algumas atividades que já desenvolvi com outros alunos, já pensamos, já vi isso em projetos, que além do processo de fabricação, você coloca a especificação de acabamento. Como ele vai ser pintado, se ele vai ter um tratamento superficial, né? Se ele vai passar lá por uma galvanização, se ele vai ser pintado, se ele vai ser cromado, polido, né? Então, tem vários elementos. Geralmente, pessoal, uma carcaça dessa aqui também, ó, desculpa aí comentar, vocês comentaram em fundição, né? Dei uma pesquisada depois, dependendo da região de aplicação, ela pode ser forjada, posteriormente usinada, tá? Logicamente, são processos distintos,
O forjamento traria outras características aí construtivas, né, em questão de resistência, né, e assim por diante. E posteriormente ela se passar por um processo de refinamento, que poderia ser usinagem. E aí vai acabar sendo usinagem, né, porque usinagens são diversos processos de fabricação. Então ela acaba sendo usinada. Mas vejam que não é só fundição, tem forjamento, pode ser estampado, né? Eu poderia ter uma carcaça dessa aqui, ó, por exemplo. A gente abriu a imagem. Essa parte de cima aqui talvez ela possa ser estampada, tá? Então quero que vocês pensem, vejam e analisem. A avaliação vai ser em cima da característica do motor, tá? Então existe uma base de motor, se você pegar aí qualquer motor, só um instante. Aqui. Qualquer motor aí na faixa de 15 CV, então a gente sabe aí como que a carcaça dele é feita, quais são as características da carcaça, quais são as características do eixo, né? A parte de vedação e assim por diante. Legal? Entendi, professor. Tranquilão. O bom que o senhor especificou até a questão do fabricante do motor, né? Coloquei então, aí para se quiser dar uma pesquisada a mais aí, com certeza. Tranquilo? Que lá a gente consegue até ver, porque as respostas. Uma ventoinha dessa do ventilador tem vários tipos de materiais, né? Exatamente. Pode ser que desse motor seja um e de outro motor seja outro. Ah, não, mas não precisa ser tão rigoroso assim, tá? Se você adotar, por exemplo, que seja material X, qual é o processo de fabricação desse material X? Se você adota que é o material Y, qual é o processo de fabricação do material Y, né? Eu não posso falar que ela é de X e o processo é o Y, entendeu? Que não bate. Tranquilo? Tá? Eu não vou falar assim, o cara pegou um motor de 15 CV lá e falou que isso aqui é de pano. Um exemplo. Não, não é, entendeu? Tipo, eu não vou nesse... Qualquer motor seria tal material. Eu não vou... Se for um motor de 5 CV, de 10 CV, de 100 CV, não tem problema, entendeu? Eu coloquei esse motor aí, eu gostei de exemplificar aqui para vocês, só porque foi do exemplo mesmo que eu peguei. Tranquilo? Se eu não me engano, eu só não sei se esse IP é o correto. Que ele tinha vários modelos de IP lá, e o IP ele vai influenciar aqui nas retenções, né, ó, nos retentores. E no tipo de carcaça, mas eu acho que pelo modelo aqui ele é 65 mesmo. Tá? A partir do IP66 que começa a ser resistente à prova d'água, né? É resistente à água, quer dizer. Exatamente. E o 67 ou 68 que é o melhor, né, professor? Aí depende, né? Financeiramente, talvez não. Durabilidade, talvez. Resistência, né? O mais caro que tem é o IP, independente do número lá, é X. Já viram? Extensão é X, que é anti-explosão. Não. Geralmente para a área classificada lá, área de gás, né? A gente usa essa classificação é X, que é anti-explosão. Ele é hermeticamente fechado. Dentro dele, ele é até pressurizado, ele tem pressão positiva. Caso ele tenha algum vazamento de gás no ambiente, o gás não tende a entrar, porque dentro ele está pressurizado. É bem específico aí. E tem também aquelas válvulas motorizadas, não sei se você já viu. Sim. Que eu acho interessante que o volante dela parece ser um material plástico, poliuretano, não é metal. Isso, geralmente é uma baquelite, né, que eles fazem, que resiste mais a tempo. Nem usam tanto hoje, mas antigamente era mais de baquelite elas. Justamente, tinha um acabamento melhor, não esquentava, não deformava, né? Resistia à temperatura. Senhores, então a atividade está exposta lá para vocês, tanto no AVA, mas vão pelo Unifor Online, que é aqui no roteirozinho, vocês conseguem abrir ela. Lembrando, ela é individual. Calma aqui, estou só me organizando aqui, que não tem apresentação, estou todo dividindo. Ela é individual, vocês têm até domingo para entregar. Não deixem para a última hora. Vão exercitando, já tem tempo na aula de hoje aí para pensar um pouco. Beleza? No mais, qualquer dúvida, estou à disposição. Temos nossos meios de comunicação, ferramenta Torpedo, ou nosso grupo do WhatsApp. Legal? Pessoal, oi, pode falar. Coloque aí só o nome lá na chamada, por favor, na frequência. Professor, só duas dúvidas. O primeiro, o retentor, ele é considerado como elemento padronizado ou não? O senhor gostaria que a gente fosse atrás de olhar? Não, o retentor, pense lá que material ele é feito e como seria esse processo. É legal ver. A pergunta seria assim, a gente, digamos, a gente sabe que a parte da carcaça provavelmente é um metal, né? Certo. Mas aí se aproxima do mais próximo do que é o real, então se a gente não acertar, pronto, seria isso. Vamos lá. A carcaça, um exemplo, ela é de ferro fundido. Não precisa falar a composição do ferro fundido,
tá? Coloca só o ferro fundido, entendeu? E aí você fala, explica qual que é o processo para conformação dela, entendeu? Tranquilo? Beleza? Show de bola. Pessoal, não precisa ser um rigoroso. Ah, esse aqui é um aço, ASTM 304, ASTX. Não. Vamos ser mais abrangente. O interessante é que eu quero que vocês pensem no processo de fabricação. A grande jogada é aqui, ó, processo de fabricação. Beleza? É o que mais conta ponto aqui, ó. Beleza? Beleza, valeu, professor. Está sendo. Valeu, pessoal. Boa noite. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Até mais. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. Falou, professor. Boa noite. Valeu, boa noite. Valeu, pessoal. Boa noite. Boa noite, obrigadão. Um abraço. É, professor, boa noite. Boa noite. Todos os nomes. Pronto, legal.